Bom dia, boa tarde ou boa noite, paz seja com todos vocês, sejam bem-vindos novamente a mais uma videoaula aqui no canal Gospel Tech 316. Eu sou Alessandro Moraes e nós estamos aí estudando o livro de Apocalipse. Semana passada nós não tivemos a videoaula, nós tivemos aí uma campanha na igreja, a campanha da Semana da Jornada Feliz 2025. Então nós tivemos aí bastante atividades, tivemos culto todas as noites, né, de segunda até sábado, e eu não consegui gravar a aula. Inclusive, eu vou até deixar na descrição do vídeo, né, quem tiver interesse de acessar o canal do YouTube da Igreja Quadrangular aqui do bairro Aeroporto em Corumbá, né, a igreja onde eu e minha família congregamos. Vou deixar o link, IEQ Corumbá, desculpa, IEQ Aeroporto ou Conexão 4, né? Conexão 4, tudo junto. Então ali nós estamos gravando todas as mensagens em áudio e a gente disponibiliza as mensagens aqui no canal do YouTube, ok? Bom, queridos, então na última aula nós aí encerramos o capítulo 3 do livro de Apocalipse. Nós encerramos a primeira sessão que fala sobre os 7 candelabros, os 7 candeeiros, né? Ou seja, as 7 igrejas. E hoje nós iremos começar a segunda sessão do livro de Apocalipse, ok? Segunda sessão a gente vai estudar sobre os 7 selos, né? E, enfim, eu espero que você tenha aprendido sobre. Nós vamos até ver hoje aqui, antes de começar a lição 4, né, o capítulo 4 do Apocalipse, nós vamos fazer uma retrospectiva bem breve de tudo aquilo que a gente aprendeu na primeira sessão sobre as 7 igrejas, né? E se você não assistiu às aulas anteriores, porque hoje já é a aula número 24, né? Então tem 23 aulas aí já sobre o livro do Apocalipse. Se você não assistiu, se você está chegando agora ao canal, eu te aconselho a assistir todas as aulas, ok? Vamos estar orando para iniciar? Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais este dia. Te agradecemos por esse momento que nós estamos aqui na tua presença, podendo falar contigo, podendo ouvir de ti, Senhor, da tua palavra, uma direção para as nossas vidas, podendo aprender mais do que devemos ou não fazer no nosso dia a dia, Senhor. Então fica conosco, ó Pai, que teu Santo Espírito esteja ministrando em nossa mente, em nosso coração, esteja deslumbrando, Senhor, em nossas vidas a tua palavra realmente como ela é, como ela deve ser, ó Pai, aprendida e como nós devemos viver ela no nosso dia a dia, Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então, hoje nós estamos na aula número 24, né? Nós vamos hoje aí começar a ver sobre o trono de Deus. O que é o trono de Deus, né? É a sala de comando de todo o universo, ok? Então nós estamos aí capítulo 4 do livro de Apocalipse e essa lição sobre o trono de Deus, ela vai do versículo 1 até o versículo 11, ok? E só para darmos início aqui, deixa eu colocar a Bíblia aqui, minha Bíblia aqui. Essa Bíblia está na versão a mensagem, tá? Pode ser uma versão com palavras um pouco diferentes da sua, mas só para a gente entender aqui o que nós iremos aprender no capítulo 4 de Apocalipse. Nós vamos começar a ver que aqui já começa a ser usado mais simbolismo, tá? Então começa a ficar um pouco mais difícil o entendimento, né, do livro de Apocalipse, mas no decorrer das lições nós vamos estar aí explicando todos esses símbolos, ok? Mas a palavra de Deus diz assim, capítulo 4, versículo 1. Então olhei e, ó, uma porta aberta para o céu, né? Então João, escrevendo, diz, eu olhei e de repente vi uma porta aberta para o céu. A voz de trombeta, a primeira voz na minha visão me chamou, suba e entre, vou mostrar o que está para acontecer. Fui apanhado de uma vez em profunda adoração. E ó, um trono no céu
com aquele que está sentado no trono, coberto de pedras preciosas, de tom quase transparente, e a chama de uma nuvem de esmeralda. 24 tronos rodeavam o trono, com os 24 anciãos sentados neles, com vestes brancas e coroas de ouro. Luzes de relâmpagos e trovões emanavam do trono. 7 tochas flamejantes estavam diante do trono. São os 7 Espíritos de Deus. E em frente ao trono havia como que um límpido mar de cristal. Caminhando ao redor do trono estavam 4 animais, cheios de olhos. Olhos para olhar para a frente e olhos para olhar para trás. O primeiro animal era como um leão. O segundo era como um boi. O terceiro tinha rosto humano. E o quarto era como uma águia em voo. Os 4 animais eram alados, com 6 asas cada um. Eles tinham muitos olhos, vendo ao redor e por dentro, e cantavam noite e dia sem descanso. Santo, Santo, Santo é Deus, nosso Senhor, poderoso, soberano, o que foi, e é e que virá. Cada vez que os 4 animais davam glória e honra e ações de graça àquele que está sentado no trono e que vive eternamente, 24 anciãos prostravam-se perante ele, e eles adoravam o que vive eternamente. Então lançavam suas coroas aos pés do trono, cantando: Digno, ó Senhor, sim, nosso Deus, receba a glória, a honra, o poder. Tu criaste todas as coisas e tudo foi criado por tua vontade. Amém, queridos? Então, esse é o capítulo 4, né, do livro do Apocalipse. São as palavras que nós daremos início ao estudo. Bom, aqui então, como eu falei no início do vídeo, né, como nós já acabamos aí a primeira sessão, que fala sobre as 7 igrejas, 7 candeeiros ou candelabros, nós vamos só dar uma relembrada aí o que nós estudamos, tá? E depois você pode, através das aulas, voltar lá para trás nas aulas e estudar com mais detalhes tudo isso aqui que a gente está vendo. Bom, primeiro ponto. Nós vimos aí que Jesus é o quê? É o glorioso noivo da igreja e que ele está sentado no meio dela e no controle de tudo. Vimos que a noiva de Cristo, a igreja, que somos nós, somos o quê? A luz do mundo. Terceiro ponto, nós vimos que Jesus anda no meio da igreja, ou seja, no nosso meio, para o quê? Para nos oferecer oportunidade de arrependimento antes de aplicar o juízo. E também para nos dar gloriosas promessas, ok? Então Jesus sempre está ao nosso redor, ao nosso meio, sempre nos advertendo, sempre nos dando oportunidade de arrependimento antes de aplicar o juízo. Então Jesus não vem nos aplicar juízo sem antes nos dar a oportunidade de vermos aonde estamos errando e nos arrepender. Bom, quarto ponto, nós vimos sobre as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, né? Que é as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aí, para cada uma dessas igrejas, Jesus traz um ponto de arrependimento e também uma promessa. Então, quais foram as lições que nós aprendemos nessas 7 cartas que nós devemos trazer para nossas vidas? Primeiro, sempre voltar ao primeiro amor, à prática das primeiras obras. Okay? Ser fiel até a morte, não importa o que aconteça. Nós não podemos estar dividido entre a verdade e o engano, ou seja,
Não podemos estar misturados com as coisas que não engrandecem a Deus, com as coisas do mundo. Não podemos pegar ali as coisas do mundo e querer adaptar no meio da igreja. Não podemos dar ouvidos às pessoas, a profetas, que não trazem mensagens e ensinamentos que são realmente bíblicos. Ou seja, profetas que estão pregando outra mensagem que não seja o evangelho. Nós devemos sempre estar praticando obras íntegras, verdadeiras diante de Deus, né? Não para engrandecimento da nossa pessoa, mas porque nós estamos fazendo essas obras pelo amor que Deus nos dá, né? E pelo amor que nós temos no nosso próximo. Nós devemos conservar a nossa fé, mesmo muitas vezes nós sendo fracos e humildes, pobres, né? Nós também não podemos ver, nós aprendemos que não podemos depender em primeiro lugar das nossas riquezas, dos nossos bens, deixando Deus para segundo plano. Então vimos que não há problema de nós sermos o quê? Pessoas ricas. Porém, o nosso coração não pode estar nos nossos bens, nas nossas riquezas, mas sim em Deus. Okay? Então, essas foram as lições que Deus nos trouxe através das 7 cartas, 7 igrejas, do que nós devemos nos arrepender. Mas também Deus trouxe o quê? Promessas a todos aqueles que estão passando por esses problemas, se enxergarem problemas nas suas vidas e se arrependerem, Deus tem o quê para esses vencedores? Promessas. E quais são as promessas que Deus nos deu? Vida eterna com Cristo, não sofrermos o dano da segunda morte, né? Ou seja, a morte eterna. A absolvição no dia do juízo, no dia do juízo final, nós seremos absolvidos e não seremos condenados junto com o restante do mundo que não creu em Deus, que não creu na sua palavra. Autoridade sobre as nações, ter os nossos nomes escritos no livro da vida e confessados diante do Pai por Cristo, sermos colunas no santuário de Deus, ou seja, sermos poderosos e fortes diante do Senhor, e nos assentarmos juntamente com Cristo em seu trono, ou seja, estarmos ocupando um lugar de honra. Essas são as promessas aos vencedores que Cristo nos traz. E sempre no final de cada carta, a uma das 7 igrejas, ali tinha uma frase de ênfase. Ou seja, que frase era essa? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, queridos? Então, esse foi um breve resumo, uma retrospectiva de tudo que nós aprendemos nessas últimas aulas sobre as 7 igrejas. Bom, então adentrando agora realmente capítulo 4, nós vamos ver aí tudo sobre o trono de Deus, né? Então, agora o futuro chegou. Até o capítulo anterior, nós estávamos vendo sobre o presente. Cristo falando conosco através de João sobre o que nós devemos e não devemos fazer. Agora, a porta do céu é aberta e João, o apóstolo João, é convidado a entrar. Ele já tinha tido a visão do Cristo glorioso no meio da igreja, lá nos primeiros capítulos. E depois que ele teve essa primeira visão desse Cristo exaltado, né, o Cristo que cuida da igreja, o Cristo que protege a igreja, ele começa agora a ter a revelação do que vai acontecer, né, no futuro. Então, Cristo primeiro se revelou como aquele que conhece a sua igreja, conhece a sua noiva no íntimo dela, conhece todas as coisas que acontecem na igreja. Ele conhece as virtudes e as fraquezas. Nenhum defeito da igreja está escondido. Nenhum defeito da igreja está oculto diante dos olhos de Cristo. Contudo, esse Cristo que é exaltado, que é glorificado, ele aponta um caminho para a igreja de retorno, caminho de arrependimento. Ele diz que ele mesmo é o remédio para a sua própria igreja. Ou seja, Cristo não rejeita a sua noiva, mas ele quer o que? Sarar. Ele quer curar a noiva.
Então, o céu aberto não apenas libera acontecimentos, mas também libera entendimento. Agora, a visão nós vamos ver que segue será das grandes tensões que a noiva enfrentará, a igreja vai enfrentar até a segunda vinda do noivo. Né? Então, até a segunda volta de Cristo, nós que somos a igreja, enfrentaremos grandes problemas, grandes tensões. Né? Essa revelação inclui o quê? A destruição dos poderes do mal. Tá? Então, todos aqueles que vão querer destruir a igreja, no final serão destruídos. Tá? Mas antes desses poderes do mal serem destruídos, essas forças elas vão se empenhar, né, num esforço desesperado, porque está acabando o tempo delas, de frustrar os planos de Deus, tentando o quê? Já que eles não podem, essas forças do mal não podem destruir a Deus, vão tentar destruir a igreja, o povo aqui na terra. Então, essa é a grande tensão que nós iremos ver entre o reino de Deus e o reino de Satanás. William Hendricks diz que somente quando miramos todas as coisas, inclusive as tribulações, desde o que da visão do aspecto do trono, é que obtemos um verdadeiro discernimento da história, ou seja, tudo aquilo que vai acontecer desde o início da perseguição até o desfecho, nós temos que ver num plano total, entender tudo. Por isso que é importante nós estudarmos o livro de Apocalipse inteiro, né? Então, a mensagem central do livro de Apocalipse, nós já aprendemos isso, é o quê? É mostrar para a noiva, mostrar para a igreja perseguida que o seu Deus está no trono do universo, ou seja, no comando de todas as coisas. Então, antes do mundo perseguir a igreja, e vai começar na abertura dos 7 selos, né? Antes de Deus visitá-lo com seu juízo parcial, visitar quem? Visitar o mundo com juízo parcial, que são as 7 trombetas, e o seu juízo final, ou seja, a destruição desse mundo, está, está nas 7 taças. É revelado a João que Deus está entronizado e governando o seu universo. Tá? Então, no decorrer agora daqui para frente do capítulo 4, nós vamos ver o quê? Que o mundo vai perseguir a igreja. Isso está nos 7 selos. Depois nós vamos ver que Deus vai visitar o mundo com um julgamento parcial. Esse julgamento parcial, que não é ainda total, está nas 7 trombetas. E depois, por último, nós iremos ver o juízo final de Deus, ou seja, o julgamento total de Deus, né? A destruição total desse mundo. Está no derramar das 7 taças. Mas vendo tudo isso que vai acontecer com o mundo, nós temos que entender que Deus está no controle de todas as coisas, ok? Então não importa quão temíveis ou incontroláveis forças do mal pareçam agir aqui na terra contra nós. Elas não podem frustrar os desígnios, ou seja, os planos de Deus, e nem vencer a igreja, pois Deus está governando o universo do seu trono. Então, queridos, como nós já aprendemos lá no início do estudo do Apocalipse, nas primeiras lições, esse livro de Apocalipse, o livro da revelação, não é um livro com o intuito principal de nos revelar o futuro, de que vai acontecer no futuro, mas é um livro que tem o objetivo principal de dizer, olha, mesmo que você estiver passando por perseguições, por tribulações, não se preocupe. Deus está no controle de todas as coisas. E Ele ama a sua igreja e no final tudo vai dar certo para nós, ok? Esse tudo vai dar certo não quer dizer que a gente não vai passar pelas tribulações, pelas perseguições, não quer dizer que a gente não vai morrer aqui, passar pela primeira morte, né? Que é a nossa morte física. Mas vai dizer o quê? Que a gente não vai passar pela morte eterna, não vamos passar pela segunda morte.
E no dia do juízo, nós teremos o nosso nome escrito no livro da vida. Iremos viver em comunhão com Deus para sempre. Tá? Esse é o plano final de Deus para a sua igreja, para aqueles que o amam. Então, o destino da noiva, da igreja, não está nas nossas mãos, mas está nas mãos de Deus. Quando o mundo está incendiado pelo ódio, por guerras e conflitos, quando a terra está cambaleando, bêbada de sangue, ou sacudida por terremotos e maremotos, precisamos levantar os nossos olhos para o alto e ver que nosso Deus está assentado sobre o quê? Sobre um alto e sublime trono. É Deus quem governa o universo. No meio das provas e no meio das tribulações, nós precisamos fixar, olhar para aquele que é o Rei dos Reis, olhar para aquele que é o Senhor dos Senhores. Somente quando olharmos todas as coisas, inclusive as tribulações, desde o que? Do aspecto do trono, é que nós vamos alcançar o verdadeiro entendimento, verdadeiro discernimento de toda a história. Então, vamos lá. Primeira parte aí. Apocalipse é a revelação do céu e não descobrimento da terra. Ok? Os versículos que nós já lemos aí, no capítulo 4, versículo 1 e 2, vamos ler novamente. Diz assim: depois destas coisas, do que tudo aquilo que Cristo revelou a João nas cartas às 7 igrejas, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi era como de trombeta ao falar comigo e disse: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. E imediatamente eu me achei no espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. Então, o apóstolo João, que está escrevendo, o livro do Apocalipse, vê uma porta no céu. O conhecimento do futuro não é alcançado mediante o quê? Mediante artes mágicas, mediante leitura dos astros, profecias humanas, tudo isso que nós conhecemos, sobre cartomantes, sobre pessoas que são adivinhas, nada disso nos traz o futuro realmente correto que está e que pertence somente a Deus, Matthew Henry diz que nós não podemos conhecer nada do futuro a menos que Deus revele para nós. O futuro está coberto por um véu, até que Deus abra a porta do céu para nos revelar ele. Como Adolf Pohl disse, o céu aberto não libera apenas acontecimentos, mas também entendimento, pois João contempla o trono antes de contemplar os dramas da história. Então, antes de ser revelado a João tudo o que vai acontecer de coisas ruins aqui na Terra, em primeiro lugar, João contempla, é mostrado para ele o que? O trono de Deus. Então, muitas vezes, sentimos como se o céu estivesse fechado para nós. Isaías 63 diz assim, 64, tornamo-nos como aqueles que só... tornamo-nos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste e como os que nunca se chamaram pelo teu nome. Ó, se fendesses os céus e descesses, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários. Então, no começo do Apocalipse, aparecem as 3 portas mais importantes da vida. A primeira porta é a porta da oportunidade, a porta que nós temos de declarar para o mundo que Jesus vive, que Jesus venceu a morte, que Jesus veio a esse mundo para poder pagar o preço dos nossos pecados. Essa é a nossa oportunidade de evangelizar o mundo. A segunda porta é a porta do nosso coração humano. É quando Jesus bate a porta do nosso coração, a nossa vida, e nós aceitamos e o convidamos para entrar em nossas vidas. E a terceira porta é a porta da revelação,
que é essa porta que nós estamos estudando agora. Então João ouve uma voz, como uma voz de trombeta, chamando ele. Em Apocalipse 1, que nós já vimos, Jesus revelou-se a João da mesma forma, com uma voz de trombeta. E lá bastou João voltar-se, né, para trás para ver Jesus. E agora não. Agora João precisa subir ao céu. Não muda apenas de posição, onde João estava, mas também de lugar. Pois agora não se trata mais de vislumbrar o que está acontecendo no presente, mas vislumbrar o quê? O futuro. E um futuro que vai vir sobre nós a partir do trono de Deus. Sempre temos que ter essa perspectiva do trono de Deus. Então João recebe uma ordem. Qual ordem que João recebe? Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então João é chamado ao céu para ver não o aspecto cíclico da história, né? Ou seja, a história se repetindo ano após ano. Não a história sem freios, ou uma história sem rumo, ou seja, uma história que não sabe aonde vai acabar e nem o que vai acontecer. Né? Não uma história dirigida pelos homens, pela escolha dos homens, como se o homem tivesse poder de dirigir alguma coisa aqui na Terra, mas para ver o que vai acontecer diante do trono de Deus. O Deus que está no trono é quem determina tudo o que acontece. Amém? Deus está no controle de todas as coisas, você querendo ou não, aceitando ou não. Então, George Led diz que não importa quão temíveis ou incontroláveis as forças do mal pareçam ser na terra, elas não podem anular ou esconder o fato de que, por trás do palco, por trás de todas as coisas, Deus está governando o universo, o seu trono. Então não há nada por acaso, né? E nem falta de controle. O futuro está nas mãos de Deus. Não precisamos temer. Tudo o que acontece sobre a terra resulta de algo que sucederá no céu. A causa está no céu e o efeito se verifica sobre a terra. Então, mesmo às vezes, nos piores acontecimentos, né, que a gente vê aqui na terra, Deus está no controle e está dentro do plano de Deus. Não que Deus ame matar o ser humano, não que Deus ame que aconteçam tragédias, mas tem que acontecer porque Deus está no controle e ele tem um plano sobre todas as coisas. João imediatamente disse: Eu me achei em espírito. Né? Então, João já não vê com os olhos e nem ouve com os ouvidos físicos humanos, porque ninguém jamais viu a Deus. Ele habita em luz inacessível. Em carne e sangue, João não suportaria, né, contemplar o esplendor da glória de Deus. Com certeza ele seria fulminado. Então, ele em espírito tem o quê? Uma visão. Então, Deus está sentado no trono do universo. Dos versículos 2 ao versículo 7, diz assim: Imediatamente eu me achei no espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio. E ao redor do trono havia um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. E ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho, o terceiro tinha o rosto semelhante ao de ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está
voando, ok? Então, algumas verdades preciosas, né, são destacadas nesse texto que nós lemos. Quais são elas? Em primeiro lugar, João viu o quê? Um trono no céu. Então, o trono é um lugar de honra, autoridade e julgamento. Então, sempre que nós vemos um trono, ouvimos falar de um trono, significa o quê? Honra, autoridade e julgamento. Então, todos os tronos da terra estão sob a jurisdição desse trono. Então, quando a gente fala em todos os tronos da terra, nós estamos falando dos poderes, né, dos homens aqui na terra. Estamos falando dos presidentes, estamos falando dos ministérios, estamos falando de todos aqueles que fazem leis para governar cada seu país. Todos eles estão debaixo do trono maior, que é o trono de Deus. Então, o livro de Apocalipse é o livro da soberania de Deus, da vitória de Deus. Aquele que criou todas as coisas está no controle de tudo e levará a história para uma consumação final, aonde Deus será vitorioso, tá, queridos? Então, se a gente for pegar um resumo do livro de Apocalipse, nós podemos destacar essas palavras aí que estão sublinhadas, tá? Então, a essência desta revelação é mostrar que todas as coisas são governadas por aquele que está sentado no trono. Das 67 passagens no Novo Testamento que parece a palavra trono, 47 estão aqui no livro de Apocalipse. E 12 das 47 está nesse capítulo 4. Todos os detalhes estão orientados com vistas ao trono. Sobre o trono, em redor do trono, a partir do trono, diante do trono e no meio do trono. Ok? Então, esse capítulo 4, o objetivo principal é nós entendermos o que é o trono de Deus e que ele tem autoridade sobre todas as coisas. Então, o trono é um símbolo da soberania inabalável de Deus. O trono é o verdadeiro centro do universo. Esse trono não está na terra, mas no céu. O universo na Bíblia não é geocêntrico nem heliocêntrico. O que é geocêntrico? O que é heliocêntrico? Né? Geocêntrico é o estudo que diz que a Terra é o centro do universo e todas as coisas giram ao redor dela. Heliocêntrico é o estudo que diz que o Sol é o centro do universo e todas as coisas giram ao redor dele. Mas nós temos que entender que o universo é teocêntrico. O que quer dizer teocêntrico? Que Deus é o centro de todas as coisas. Tá? Então aqui temos a verdadeira filosofia da história. Qual é a filosofia? Os céus governam a terra. É a verdadeira mente e a verdadeira vontade que dirige o universo é a mente e a vontade do Deus Todo-Poderoso. Bom, segundo lugar, João viu o glorioso Deus assentado sobre o trono. Então, primeiro ele vê o trono e depois vê Deus assentado sobre ele. Então, para uma igreja perseguida, para uma igreja torturada, martirizada, esta é uma mensagem que consola a igreja. Qual a mensagem? Saber que Deus está no trono, no controle de todas as coisas. Então, o que João descreve não é Deus em suas características reais, mas o que? O seu fulgor, seu esplendor, seu brilho. Porque a Deus em si não se pode descrever. Não há descrição do trono e nem da pessoa que está sentada nele, uma descrição humana. O que João viu quando olhou para o trono só pode ser descrito em termos do que? De brilhos de pedras preciosas. É a maneira que ele achou de descrever o que ele viu. Então, João descreve a Deus como um ser absolutamente misterioso, único, singular, né? Ou totalmente outro que nós não conhecemos. João diz que Deus é semelhante ao quê? No aspecto, ele é semelhante à pedra de jaspe, que é a mais cristalina, a mais pura, sem nenhuma poluição, sem nenhuma sujeira, né? Comparado ao nosso diamante. Há uma abundância de luz, né? Muita luz que emana dessa pedra. E do sardônio, que é cor vermelha, ela é translúcida, a mais translúcida que existe, a mais transparente que existe. Então, João vê o que aí? Beleza, riqueza, abundância de luz. Deus é luz e ele habita em luz inacessível.
A pedra de jaspe, que é branca, descreve a santidade de Deus. E o sardônio vermelho, o seu juízo. Tal é Deus santo e justo. Então você vê aqui que pela descrição de João, das pedras preciosas que ele descreve, nós vemos o quê? É um simbolismo. Então essas duas pedras que João descreve Deus, tanto o jaspe como o sardônio, descreve que Deus é santo e justo, ok? Terceiro lugar, João faz uma descrição das características do trono de Deus, né? Então, o trono de Deus é um trono, primeiro, de graça e de misericórdia. Então, ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda, né? É verde. O arco-íris é o símbolo da graça e da misericórdia de Deus. Então, arco-íris, ele é símbolo da graça e da misericórdia de Deus. Esse é o significado do arco-íris, tá, queridos? Da sua aliança com o seu povo. Então, Deus fez uma aliança com o seu povo no arco-íris. Né? Do quê? Do que não mais destruiria o seu povo pelas águas, como foi feito no dilúvio. Então, normalmente, o arco-íris aparece depois da, quê? Depois da tempestade, né? Quando surge o sol novamente. Mas aqui, na visão de João, ele aparece antes dela, antes da tempestade. Isso porque significa que a graça de Deus sempre antecede o julgamento. Então, sempre Deus dá oportunidade, né? Para os filhos de Deus, a tempestade já passou, porque Cristo já se deu a si mesmo para nos resgatar do dilúvio do juízo. Então, se a gente for comparar o juízo final de Deus, a gente pode comparar o juízo com o dilúvio, morte, né? Mas a gente tem que comparar também que Cristo é aquele que já veio e, e ele morreu por nós, deu sua vida por nós, para que a gente não precise passar por esse dilúvio, ou seja, por esse juízo. Então nós temos o que? O sol da justiça que brilha sobre nós. E ainda que o juízo venha sobre nós homens, a igreja de Cristo será poupada. O que foi redimido não pode ser destruído, tá? Então nós que aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, não podemos ser destruídos. Mais uma vez, essa destruição não significa a primeira morte, queridos. Significa o quê? A segunda morte, que é a morte eterna. Então, ainda que o mal nos alcance, Deus fará com que todas as coisas aconteçam para o nosso bem. Então, antes de Deus derramar o seu juízo sobre a terra, ele oferece o quê? A misericórdia. Antes de chegar às taças do juízo, ele envia primeiro o quê? As trombetas de alerta. Então, nós vamos ver, quando estivermos estudando a parte das 7 trombetas, que são os juízos parciais de Deus, que são os momentos que a terra vai passar por coisas terríveis e muitas pessoas irão morrer. Essas trombetas estão anunciando, na verdade, o juízo de Deus e estão dando chance ao povo de buscar a misericórdia e ainda se arrepender, ok? Então, Deus sempre, antes de enviar o juízo final, ele avisa e dá oportunidade de arrependimento. Então, o trono de Deus é também um trono de juízo. Além do trono de Deus ser um trono de graça e misericórdia, ele é um trono de juízo. Então, os relâmpagos, as vozes e os trovões são evidências do juízo e da ira de Deus. O arco-íris foi visto antes dos relâmpagos. Então, a graça e a misericórdia de Deus sempre antecede o julgamento. Aqueles que recusaram a misericórdia terão que suportar o juízo. Quem não foi purificado pelo sangue de Cristo terá que suportar o fogo do juízo divino. Então, hoje, os homens escarnecem de Deus, cospem no seu rosto, zomba da sua palavra. A mídia diz que Deus está errado, mas Deus está no trono e ele derramará o seu juízo sobre a terra. Então, nós precisamos tomar posição. Se a gente fica do lado do mundo, do reino de Satanás, ou se nós estamos do lado de Cristo, do reino de Deus. Precisamos tomar uma posição. Não podemos ficar em cima do muro, porque o muro pertence a Satanás.
O arco-íris vem antes dos relâmpagos e trovões. A graça vem antes do juízo. Na primeira vinda, Jesus veio em graça, ok? Na primeira vinda de Cristo aqui na terra, ele veio em graça. Agora, na segunda vinda, ele virá em juízo. O trono de Deus tem se manifestado em juízo contra os homens ímpios. Né? O dilúvio que aconteceu, aquela destruição de Sodoma, o Egito que passou pela destruição, né, daqueles soldados, a Babilônia, Jerusalém, quando foi escravizada. Então, todo o juízo de Deus, muitas vezes, é o quê? É em resposta às orações da igreja. Então, o trono de Deus não é passivo. Deus não está dormindo, esperando as coisas acontecerem. O cálice da ira de Deus está se enchendo, né? E uma hora vai se derramar. O juiz de toda a terra fará justiça. Ninguém escapará. O Espírito de Deus aqui não se manifesta como pomba, como lá quando desceu sobre Jesus, quando ele foi batizado. Mas aqui, na segunda vinda, ele se manifesta como 7 tochas de fogo. O trono de Deus ainda é um trono de santidade e transparência. Né? Então, o trono de Deus é de graça, de misericórdia. O trono de Deus é um trono de juízo. E o trono de Deus é um trono de santidade e transparência. E esse mar de vidro que está em contraste, né, com o mar de sujeira e poluição do pecado que nós vivemos aqui na terra. Para estar diante do trono de Deus, nós precisamos ser o quê? Purificados. Precisamos ser limpos. Então, diante de Deus, diante desse trono, não pode haver sujeira nenhuma, não pode haver pecado, não pode haver corrupção, tá? Então, tudo é transparente, limpo e puro. Deus é santo. No céu não entra nada contaminado. Deus não se associa com o mal. Ele abomina o mal. Embora ame a todos, Deus ama a todos, mas não ama a tudo. Ok, queridos? Então, essa foi nossa aula de hoje, a aula 24, né? Falamos aí sobre o trono de Deus. Próxima aula nós iremos finalizar esse capítulo 4. Espero que você tenha até aqui entendido, né, o que significa o trono de Deus, que Deus está no controle de todas as coisas e que Deus, antes do juízo, ele derrama a chance de nos arrependermos, a chance da graça e da misericórdia. Ok, pessoal? Então é isso. Vamos estar orando, né? Essa aula foi um pouco grande, está encerrando ela. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado por esse tempo contigo, muito obrigado pela tua palavra. Que o nosso coração, a nossa mente entenda, Pai, que tu és soberano, que tu estás assentado no trono de glória, de majestade e de poder. E o Senhor está no controle de toda a história, no controle das nossas vidas. Que o Senhor está no meio da igreja, que o Senhor está nos fornecendo, ó Pai, tempo, Senhor, de nos arrependermos. Tempo de sermos purificados, de aceitarmos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, e que nós devemos enxergar, ó Pai, para o futuro, para tudo o que vai acontecer, Senhor, com a visão que o Senhor realmente está no controle de todas as coisas, ó Deus. Abençoa nossas vidas, nossos familiares, abençoa essa nossa semana. Oh, Deus amado, que o Senhor continue nos protegendo, nos guardando, Senhor, nos livrando de todo o mal. Que o Senhor continue, ó Pai amado, derramando sobre nós a tua graça e a tua misericórdia, Senhor, sobre nossas vidas, ó Deus, e que possamos ter uma semana abençoadas em comunhão contigo. É que nós te pedimos, que nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Muito obrigado por estar comigo até esse momento. Até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Um grande beijo no seu coração.